Beleza, fundos imobiliários até pagam dividendos mensalmente, mas a cota só vem caindo. Bom, eu escuto muito esse comentário aqui de pessoas que não gostam da ideia de investir em fundos imobiliários ou estão desistindo dessa ideia. E elas trazem algo que é verdadeiro, né? Que é o fato que os fundos caem na DataX. Quando você recebe aquele crédito de dividendo na tua conta da corretora, isso sai da cota do fundo imobiliário. E aí, por conta de muitos acharem que isso por si só significa que ninguém deveria investir em fundos imobiliários porque a cota tende a não subir muito, ou tá vendo a cota cair nos últimos anos, que a gente resolveu gravar esse vídeo aqui. E para te explicar tudo sobre essa dinâmica de dividendos de fundos imobiliários e responder perguntas como de onde vem o pagamento de dividendos, por que ele sai da cota, por que receber dividendos se o fundo imobiliário cai e vale a pena ou não investir em fundos imobiliários, eu chamei aqui o consultor Henrique Renner do Clube do Valor, líder de um time aqui de consultoria que já atende clientes pelo Clube do Valor há mais de 5 anos e está muito acostumado a responder dúvidas comuns de investidores como você. E se você achar esse vídeo interessante, deixa o dedo no like enquanto eu passo a bola pro Renner. Renner, bola contigo. Valeu pela confiança, Ramiro. E para começar a explicar como funciona a relação entre o pagamento de dividendos e a queda ou crescimento da cota, primeiro eu preciso que você entenda de onde saem esses dividendos. Vamos lá. Existem dois tipos principais de fundos imobiliários, de tijolo e de papel. De forma muito resumida, os de tijolo investem em imóveis físicos e geram renda de duas formas, aluguel e valorização. Já os de papel investem em títulos imobiliários, como é o caso de LCIs e CRIs, e esses geram uma renda por juros e amortizações. E é dessas rendas geradas pelos FIIs que saem os dividendos. Se abrirmos o relatório de um fundo de papel, o que vemos é isso aqui. O Canip, por exemplo, teve um resultado líquido de 55 milhões e distribuiu 56 milhões em outubro. Esses 55 milhões vieram dos juros dessa lista enorme de CRIs que está aparecendo aí na sua tela. E aí, dividindo esse valor pelo número de cotistas, o total pago foi de 69 centavos por cota. Mesma coisa para os fundos de tijolo. O XPML 11, por exemplo, em outubro teve um resultado de 473 milhões e distribuiu 467 milhões no período. E esse dinheiro vem da venda e do aluguel dos imóveis que compõem esse fundo, que são principalmente shoppings, como você pode ver aqui na tela, Catarina Fashion Outlet, o Tietê Plaza Shopping, shopping da cidade de São Paulo, entre outros. Aí na prática, o que aconteceu nesse mês, em específico, foi o pagamento de cerca de 92 centavos por cota. Mesma coisa com o BTLG11. Em setembro, o fundo teve um resultado de 35 milhões e distribuiu 33 milhões. Então, na prática, ele vale hoje 4,4 bi e teve um rendimento de 78 centavos por cota, o que equivale a um dividend yield de 9,1. E é daqui que saem esses dividendos pagos. Bom, entendido então de onde saem os dividendos. Agora resta saber por que então esse valor sai da cota. Vamos imaginar que o que estamos negociando é o Clube do Valor. O Clube do Valor tem suas receitas, seus custos, pagamento de funcionários, seus impostos e etc. E aí na conta final sobra o lucro líquido. Com esse lucro, a gente poderia fazer duas coisas. A primeira, deixar no caixa. E aí nesse caso, o valor de mercado do Clube do Valor passa a ser o preço do Clube do Valor, com tudo que tem dentro, mais o caixa gerado no mês que nós escolhemos guardar. Isso é o Enterprise Value. Ou a segunda opção é distribuir parte desses lucros em forma de dividendos para os cotistas. Nesse caso, pensa comigo, se eu tirar 500 mil reais do caixa do Clube do Valor para distribuir como dividendos, faz sentido que o Clube do Valor passe a valer 500 mil reais a menos, certo? E é por isso que faz todo sentido que o valor do dividendo seja descontado da cota. É uma questão matemática. Mas ainda levando em conta que os fundos imobiliários nem têm a opção de deixar esse valor no caixa, já que os FIIs são obrigados a distribuir 90% dos resultados do caixa e eles costumam fazer isso mensalmente. E aí, ouvindo isso e entendendo que faz sentido, ainda é possível que você pense, porque eu vou querer receber esses dividendos que saem da cota se isso faz o FII cair? Recentemente, inclusive, eu recebi um cliente na consultoria de investimentos gratuita que chegou aqui com 23% da carteira em fundos imobiliários. E o cara estava muito desiludido. Ele queria saber se era o momento de vender tudo para comprar tudo em ações ou se valia a pena esperar. E a dúvida dele era exatamente a mesma que a sua. Se está caindo, os dividendos ainda valem a pena? E essa dúvida é extremamente válida. E é inclusive o que eu vou te responder na sequência. Só que eu preciso te dizer que a resposta que eu vou te dar na sequência, ela serve para todo mundo. Para os mais de 1 milhão de inscritos que a gente
gente tem aqui no nosso canal do Clube do Valor. Por outro lado, se você quer uma resposta mais focada na tua realidade, nos teus objetivos financeiros, assim como esse cliente que teve suas dúvidas sanadas e foi orientado por um profissional, o melhor caminho a seguir é agendar uma consultoria de investimentos gratuita. E esse é o momento que você vai ganhar uma versão freemium do nosso serviço, em que um consultor certificado vai olhar para a tua realidade, entender como potencializar os teus investimentos, pensando no longo prazo e no contexto atual da economia. Então, se você quer passar por essa consultoria gratuita, não perde muito tempo, clica no primeiro link da descrição e garanta uma das 5 vagas para a próxima semana. Em 1 hora de consultoria, você vai poder tirar todas as suas dúvidas que você tiver sobre a sua carteira, inclusive as dúvidas que você pode vir a ter depois de terminar de assistir esse vídeo. Mas beleza, por que então receber os dividendos se o FII vai cair? A primeira coisa que você precisa entender é que isso faz parte do ciclo do fundo imobiliário. Todos os meses ele vai distribuir os dividendos, portanto, todos os meses ele vai cair um pouquinho, para que depois ele pague e agregue valor à sua carteira. No mês seguinte, a mesma coisa. Só que se você escolher não receber os dividendos, ou seja, não investir em FIIs, só porque ele vai cair depois disso, seria o mesmo que não trabalhar mais só porque já gastou o salário desse mês. E aí, sobre isso, o professor Baroni, uma das maiores autoridades em fundos imobiliários do Brasil, nos deu um recado importante. Ele nos esclarece como não cair em vieses emocionais na hora de investir em fundos imobiliários. Então, por isso que eu falo que é um erro de premissa grave. Então, qual é a minha única forma de colocar isso na cabeça do investidor para que ele possa se nortear? Ele olhar a quantidade de cotas e ter uma referência de quanto ele está recebendo de cada fundo por cota. São 2 números que são muito catalisadores para a tomada de decisão deles. E bom, o que ele quer dizer com isso, resumidamente? Que o que importa mais é rentabilidade total em relação ao número de cotas e não só a valorização ou somente o dividendo. Eu te disse no começo do vídeo que um fundo imobiliário de tijolo valoriza conforme a valorização dos imóveis, enquanto que o FII de papel valoriza conforme os juros acrescidos dos ativos que aquele fundo compra. E um exemplo claro disso é o próprio Canip 11, que hoje está muito bem ranqueado na estratégia do Clube do Valor e que no último ano caiu 4,4%. Mas é aqui que mora a mágica. Se considerarmos a cotação mais os dividendos pagos no período, o que aconteceu, na verdade, foi uma valorização de 6% no período de 1 ano. Ou seja, mesmo com a queda na cotação, o pagamento de dividendos foi capaz de superar essa queda e ainda crescer 6% no retorno desse fundo. Mas não é só com o Canip que isso acontece. O BTLG 11, por exemplo, caiu mais de 10% no ano. Mas considerando dividendos, a queda foi muito mais branda, de apenas 1%, o que deixou o FII praticamente no 0 a 0. E para te falar a verdade, eu poderia dar dezenas de exemplos do que eu estou dizendo aqui. A rentabilidade com dividendos sempre vai ser maior do que a valorização da cota. Mas aí pode ser que você ainda não esteja convencido e me diga: tá, Renner, mas o que adianta se a minha carteira de FIIs continua caindo sem parar? E eu acho a tua dúvida muito válida, principalmente nesse momento que o mercado de FIIs está em queda e todo investidor está preocupado com o que vai acontecer no futuro. Aqui no Clube do Valor, inclusive, nós já publicamos vários vídeos em que explicamos por que os fundos imobiliários não param de cair. Então, se você quer entender essa desvalorização no detalhe, eu sugiro que você termine esse vídeo e assista um outro na sequência. Mas a verdade é essa: dentro de um período de 1 ano, o IFIX cai quase 5%. Só que se a gente pegar uma janela de tempo diferente e considerar um cara que comprou fundos imobiliários em 2020, na época da pandemia, até o final de 2023, a carteira dele valorizou 32%. Mesma coisa lá atrás. Quem comprou em 2014 e vendeu em 2018 e não chegou nem a aproveitar a alta completa, viu a sua carteira crescer mais de 80%. E aí, apesar da queda recente, se a gente pegar o período total, de 2012 até aqui, o crescimento seria de praticamente 100%. E o que eu tô querendo te dizer aqui é que não é porque o investimento vai mal agora que ele é um mau investimento. Beleza, Renan? Então tu tá me dizendo que ainda assim vale a pena investir em fundos imobiliários, é isso? Calma, porque isso depende de 4 coisas. Mas aí, para eu te responder se vale ou não a pena, eu também preciso te fazer uma pergunta simples. Você sabe o que você precisa mudar na sua carteira de investimento para começar 2025 no caminho certo para alcançar a tranquilidade financeira? Se a sua resposta imediata for não, então clica no segundo link da descrição ou nesse card que está aparecendo aqui na sua tela para participar do evento gratuito em que vamos revelar as 3 alterações que você precisa fazer nos seus investimentos para 2025. E essas 3 mudanças são o que eu acredito que pode acelerar a conquista da liberdade financeira. Então garanta sua vaga, porque vão ser 2 aulas entre os dias 7 e 8 de janeiro que vão te fazer começar o ano com uma carteira imbatível. Tá, mas quais
são as 4 coisas para avaliar antes de comprar fundos imobiliários ou continuar investindo neles. A primeira delas, vale a pena investir em fundos imobiliários se você tem apetite ao risco. Afinal de contas, fundos imobiliários são ativos de renda variável, têm maior volatilidade e, consequentemente, maior risco. Mas, na média, os retornos de carteiras mais arriscadas, por óbvio, têm um retorno também maior. Segundo ponto, vale a pena investir em fundos imobiliários se você gosta de ver o dividendo pingando todo mês na sua conta e gosta de ter essa previsibilidade. A isso, damos o nome de efeito dopamina dos dividendos. Então, se você gosta de ter um reloginho de dividendos pingando todo mês, é provável que você tenha um perfil de investidor que investe em fundos imobiliários. Terceiro ponto, vale a pena investir se faz sentido para você investir pensando na isenção de imposto de renda sobre esses dividendos. Inclusive, é muito comum que nos relatórios gerenciais dos fundos, você veja esse indicador aqui, a rentabilidade em relação ao CDI, considerando que você não vai pagar imposto de renda. Justamente porque essa é uma das grandes vantagens de se investir em fundos imobiliários. E o quarto e último ponto, vale a pena se você investe pensando em gerar uma renda passiva. Mas, Renner, eu já invisto em ações de dividendos. Maravilha, você está no caminho certo também. Mas comparando o DIV, o índice de ações pagadoras de dividendos, com o IFIX, que é o índice de fundos imobiliários, e esses dois comparados ao Ibovespa, o que a gente vê é o seguinte, tanto o IFIX quanto o IDIV vencem historicamente o Ibovespa. Mas na comparação entre si, os dois têm rentabilidades que caminham lado a lado. Entre 2015 e 2019, por exemplo, o IFIX vencia, enquanto que de 2021 para cá, o IDIV sai na frente. Por outro lado, a volatilidade e a pior queda são, na média, piores quando olhamos para o IDIV, enquanto que o IFIX se mostra consistentemente menos volátil. Então a realidade é que nesse cenário, o que vale a pena é a diversificação, em um sistema de alocação de ativos que te proteja dessas quedas, mas que também potencialize esses ganhos. E bom, o que é um sistema de alocação de ativos? Ele é basicamente um desenho ideal da sua carteira, como essas que estão passando na sua tela agora. E esse é um desenho que parece simples, mas é ele que vai ser o responsável por nunca te deixar comprar na alta e vender na baixa. Seja falando de FIIs, ações, renda fixa ou o que for. E bom, se você não tem um sistema de alocação de ativos ainda, eu recomendo fortemente que você clique ao lado para agendar uma consultoria de investimentos gratuita, porque é nesse momento que você vai ter ajuda profissional para traçar um plano de ação e ter muita clareza como você vai atingir os seus objetivos financeiros. E agora, para continuar aprendendo conosco aqui no YouTube, eu também vou deixar aqui ao lado um vídeo bem complementar a esse. Um grande abraço e até a próxima!